Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, por esta carta de Paulo aos Efésios, por uma mensagem, ó Deus, tão importante para as nossas vidas. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha trazer maior luz, maior percepção espiritual dessas verdades, que em nosso dia a dia, Senhor, dentro do nosso lar, em nosso trabalho, em nossas atividades, que a Tua palavra venha à nossa mente, ao nosso coração. Ó Deus, vem nos conduzir. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vem caminhando na carta de Paulo aos Efésios, nós tivemos a oportunidade de ver que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o que nós observamos é que a mensagem do Evangelho é a mensagem de uma transformação poderosa que Deus opera em nossas vidas. Só que essa transformação, ela já foi projetada, já foi definida mesmo antes da fundação do mundo. E esse é um ensino da palavra de Deus que muitas vezes nós evitamos, mas faz parte integral daquilo que Deus revelou para nós, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E aqui o apóstolo Paulo, nesse primeiro capítulo, ele alista algumas dessas bênçãos com as quais nós somos abençoados. Por exemplo, ele nos fala aqui sobre a bênção da eleição, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Isto é, se hoje nós cremos no Senhor, se hoje nós estamos buscando a sua presença, esse propósito começou antes da fundação do mundo, e o propósito de Deus é que nós sejamos santos e irrepreensíveis. E o apóstolo Paulo, em outro lugar, ele fala: no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ser cristão na nossa época é um imenso desafio, mas ao mesmo tempo, se nós fomos abençoados com esta bênção, é porque o propósito de Deus já começou mesmo antes da fundação do mundo. E ele também nos diz aqui que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Aqui está uma bênção: nós somos adotados como filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Há um sentido que nós podemos dizer que pessoas, elas são filhas de Deus no sentido que Deus as criou. Mas em termos de salvação, a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam a Jesus, a esses lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E hoje nós vamos falar mais sobre isso. E Deus fez tudo isso através de Jesus, e fez tudo isso segundo a sua vontade perfeita. Ele fez tudo isso para o louvor da glória da sua graça, para mostrar que a nossa salvação não é uma coisa que nós conquistamos, a nossa salvação não é uma coisa que nós merecemos, mas é um presente que Deus nos dá por sua graça. E isso através da redenção que há no sangue de Jesus. Nós temos o perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Sabe, nós só podemos compreender como a graça de Deus é abundante quando nós compreendemos a gravidade do nosso pecado, da nossa culpa, quando nós compreendemos o quanto nós desobedecemos a Deus. E nesse momento que nós vemos o quanto Deus nos amou, porque o próprio apóstolo Paulo diz: Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Cristo nós temos o perdão dos pecados, e Deus nos derramou sobre nós esta graça de uma forma abundante, com sabedoria e prudência. E Ele também nos revelou o grande mistério. A história não é uma história sem sentido. Deus tem um propósito, Ele está cumprindo esse propósito através de Cristo. E ao mesmo tempo nós sabemos que a história está caminhando para um final, e que tudo vai terminar centrado na pessoa de Jesus, e que nós também fomos feitos herança. Nós somos herança de Deus, nós somos o povo de Deus.
e ao mesmo tempo, predestinado segundo o propósito que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Muitas vezes nós perguntamos, por que Deus fez? A resposta é, porque Ele quis. E alguém pode dizer, mas eu queria compreender melhor. Não existe uma razão mais importante para nós aceitarmos a verdade de Deus do que nós sabemos que foi porque Ele quis. Porque Ele, sendo infinito, todo-poderoso, eterno, com toda sabedoria, todo conhecimento, aquilo que Ele quer é perfeito. E ao mesmo tempo, nós vemos aqui para sermos para o louvor da sua glória. Nós existimos para a glória de Deus. Deus opera em pessoas que estão tão longe dEle, os alcança com sua graça, transforma pelo seu poder, e o nome de Deus é exaltado. O apóstolo Pedro diz que os anjos anelam entender isso. Como é possível Deus ver pessoas tão rebeldes, mas transformadas por sua graça? E depois disso, quando diz os que de antemão esperamos em Cristo, como judeus ou aqueles que creram antes, e Paulo diz, e agora no versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esta verdade, selados pelo Espírito de Deus. A gente comentou em outro momento, que na nossa cultura ainda nós temos algo chamado selo, não é? Por exemplo, existe um selo de autenticidade. E eu estava vendo que, especialmente em nossa época hoje em dia, tem muitos produtos, que têm o nome de marcas famosas, mas não são autênticos. E gente, eu fiquei impressionado com a sofisticação dessas empresas, porque eles conseguem fazer produtos idênticos. Até mesmo a embalagem, a arte, tudo se faz idêntico, só que não é original, não é? É mais barato e tem menos qualidade. Ainda assim, muitas pessoas adquirem produtos, que tem a marca, não é? Mas não tem autenticidade. E nós também temos a ideia do selo, quando, por exemplo, você compra, quando você manda uma correspondência, hoje em dia quase não tem mais, ainda chega coisas, mas quantos de vocês ainda colocam o selo, Você faz assim, coloca o selo aqui, E quando você manda um documento, aquilo ali está protegido pelo governo brasileiro, você sabe disso, E qualquer pessoa que tentar abrir aquele documento, pode ser, que não é a pessoa a quem foi destinada, pode ser incriminada pelo fato de violar uma correspondência, Eu sei que isso dificilmente vai acontecer, Mas por quê? Porque ali tem um selo que garante que a autoridade está ali para proteger um documento que foi enviado. Hoje em dia existe um negócio chamado assinatura eletrônica, Então você faz o seu cadastro, você entra no sistema, você preenche todos os dados, e a partir dali, quando você entrar, de alguma forma, interessante que hoje em dia tem aplicativos que quando você vai fazer qualquer transação, eles pedem, agora mostre o seu rosto, Aí você já fez isso daí, agora aproxime, afaste, aproxime, até que reconheça para dizer, é você mesmo, pronto, nós vamos concluir a transação. Essa questão toda de um selo é uma garantia de que aquilo é verdadeiro, aquilo é autêntico, aquilo realmente tem o valor que está dizendo que tem. Vocês se lembram quando Jesus morreu e ele foi sepultado e uma rocha foi colocada na frente do túmulo, e que as autoridades colocaram um selo dizendo que ninguém pode violar aquilo ali, e que se alguém quebrasse aquele selo, estava debaixo do governo e da autoridade romana, que poderia ser até morto por causa disso. E eu creio que também vocês já viram, lá em Apocalipse, que no final da história, não vamos entrar em Apocalipse agora, mas no final da história, pessoas vão receber o selo de Deus. O selo de Deus é basicamente, esse daqui é meu, o juízo não deve vir sobre ele, E ao mesmo tempo, há pessoas que vão receber um selo da besta, A gente não vai entrar nisso, 666, essas coisas todas. Mas o fato é que o selo significa, esse sinal é um símbolo que mostra a realidade de que aquilo ali é verdadeiro, aquilo ali está debaixo de uma autoridade. E é por isso que quando o apóstolo Paulo diz que nós somos selados, significa que Deus está nos dando selo de autenticidade
garantia, segurança, ok? Então Deus está dizendo: este é meu, este tem o meu selo, este é autêntico. E aqui nós temos uma questão séria, né? Porque parece que também existem cristãos falsificados, não é? São aqueles que dizem que são, mas não tem o selo de autenticidade, né? E o selo de autenticidade é o selo do Espírito Santo. É por isso que eu creio, né, que aqui o apóstolo Paulo ele está trazendo uma coisa muito importante para nós. Porque um verdadeiro filho de Deus não é alguém que meramente professa que crê, ainda que isso seja importante. Um verdadeiro filho de Deus não é alguém que tem o seu nome no hall de membros de uma igreja, ou alguém que procura viver uma vida mais correta, ou coisas assim. Um verdadeiro filho de Deus é alguém que tem o selo do Espírito Santo. E este selo é o selo que Deus reconhece. Agora observe que quando ele fala aqui sobre esse selo, ele diz quem são os selados, quem são esses que têm o selo do Espírito Santo. A primeira questão que nós vemos aqui é que ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade. Aqueles que têm o selo do Espírito Santo foram aqueles que ouviram o Evangelho de Cristo. E essa é uma questão tremendamente séria em nossa época, porque nós estamos vendo muitas pessoas pregando muitas mensagens, mas muitas vezes nós não ouvimos o Evangelho de Cristo, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Você já percebeu que hoje, se você acessa a internet, as redes sociais, você vai ver muitos tipos de mensagens, mas quantas vezes você vai ouvir alguém dizendo assim: olha, Jesus veio para morrer na cruz em nosso lugar, Ele veio para pagar pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Quantas vezes nós ouvimos essa mensagem? O fato é que a mensagem mais comum é: olha, Deus vai te abençoar, vai te dar a vitória, sabe aquela bênção que você está pedindo, Deus vai te dar. Mas quantas vezes nós lembramos, né, que a maior bênção que nós podemos ter é a bênção da salvação em Cristo? Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É por isso que quando nós nos voltamos, né, para a mensagem do Evangelho, essa mensagem é chamada de a palavra da verdade. Não sei se vocês percebem, né, que hoje em dia a verdade não é uma coisa muito respeitada, não é? A gente vê que uma boa parte da cultura hoje em dia vive em função da mentira. E às vezes a mentira é uma coisa tão aberta, tão declarada, que a gente sabe que é mentira. E a gente vê a realidade da mentira em todas as áreas, não é? Você tem um vendedor, não é, que diz: olha, eu garanto que esse produto é bom, não é? Você tem pessoas que estão ensinando: isso aqui é a verdade verdadeira. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Isso aqui é científico, mas não é científico. O fato é que nós estamos vendo uma época em que as pessoas muitas vezes não levam mais a sério a verdade. Você já viu algumas propagandas que você tem vontade de rir, né, para a gente ver como a mentira ela é tão visível, tão clara, não é? Mas gente, como é que a pessoa pode mentir com tanta naturalidade? Mas quando nós falamos sobre a palavra da verdade, esta é a palavra de Deus. Deus é verdadeiro, aquilo que Ele diz corresponde à realidade. Deus, que tem todo conhecimento, toda sabedoria e todo poder, quando Ele fala, isso corresponde à verdade. Nós podemos não ter todo o conhecimento, nós podemos não ter todo o entendimento, mas Deus sabe, Deus conhece e Deus governa de acordo com o seu propósito. Portanto, aquilo que Ele fala é verdadeiro. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, é certo que fará. Porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus não pode mentir. Nós dizemos que Deus é onipotente, que Ele pode todas as coisas, mas está aí uma coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode mentir, porque Ele é essencialmente verdadeiro. Tudo o que Ele diz corresponde à verdade. E essa palavra da verdade é a palavra do Evangelho. Por isso, quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, Ele estava falando sobre a verdade do Evangelho. Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso que nós precisamos lembrar que aquilo que Jesus disse corresponde à realidade.
mas nós precisamos ouvir essa mensagem. É por isso que eu gostaria até de pedir que vocês abram suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 6, diz assim, Romanos 10, a partir do verso 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Aqui nós temos uma questão interessante, né? Porque às vezes nós queremos responder a tantos mistérios, nós queremos compreender tantas coisas difíceis, mas veja bem, quem é a pessoa, não é, que está perguntando, né? Quem é que vai trazer do alto a Cristo? O fato é que Cristo, Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele se humilhou, morreu na cruz, ressuscitou, está à direita de Deus e voltará para buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino. Quem é que descerá ao abismo para levantar a Cristo dentre os mortos? Ele já ressuscitou, Ele já está vivo, já está à direita de Deus. É por isso que a gente deve tomar cuidado para não ficar especulando sobre tantas coisas. Mas o que nós temos aqui? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. É uma pena que esse versículo tenha sido usado fora do contexto. Já ouvi muitas pessoas dizendo: a palavra da fé é o poder da sua língua, é o poder de criar a realidade, é o poder de declarar a bênção. Mas a palavra da fé aqui significa a mensagem do Evangelho de Cristo. E observe o que ele diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está a mensagem do Evangelho. Você já ouviu a mensagem do Evangelho? Você já ouviu a proclamação da justiça de Deus através do sacrifício de Jesus? Você crê que Jesus é o Senhor? Você crê que Ele ressuscitou dos mortos? Você já foi salvo? Porque esta é a mensagem do Evangelho. Mensagem do Evangelho não é que você vai ter saúde perfeita, você vai ter muito dinheiro, você vai fazer aviar os seus sonhos, ainda que Deus possa fazer todas as coisas. A mensagem do Evangelho é que nós podemos ter certeza da nossa salvação através do sacrifício perfeito de Cristo. E é isso que é mais importante, porque Jesus novamente disse: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meus irmãos, quando nós lemos essa expressão, ouvir o Evangelho, a grande pergunta é: as pessoas estão ouvindo o Evangelho? A gente teve essa oportunidade de fazer o trabalho evangelístico, né, nessa cidadezinha, e conversando com as pessoas, a gente vê que mesmo aquelas pessoas que disseram: não, eu já fui crente, mas quando você começa a conversar com elas, você descobre que nem sempre eles têm um entendimento do que é o Evangelho de Jesus. Muitas vezes é um entendimento de obras, de religiosidade, mas não é a compreensão do Evangelho de Cristo. E ultimamente eu tenho pensado em quantos lugares o Evangelho de Cristo está sendo pregado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Paulo diz: aqueles que ouviram o Evangelho da salvação, esses foram selados com o Espírito da promessa. Aqueles que se arrependeram, aqueles que creram, aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, esses podem dizer que foram salvos. Se você for ler Romanos capítulo 9, você vai ficar chocado com a soberania de Deus. Mas no capítulo 10 o que nós vemos é que a mensagem do Evangelho é essa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, às vezes quando você diz para as pessoas: eu tenho certeza de salvação, as pessoas: quem é você para dizer isso? Não é? E o fato é que as pessoas acham que você está dizendo: eu sou tão bom que quando eu chegar lá Deus vai me aceitar. Não, não é isso. Nós não somos bons, mas o fato é que Cristo morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo. Portanto, nós podemos dizer: sim, eu sou salvo pela graça de Deus. Esta fé salvadora é essencial. Se
Você ouviu o Evangelho? A pergunta é: você creu? Existe algo que a gente pode chamar de decisionismo. Basicamente, as pessoas dizem: eu creio, mas não é algo do coração, não é algo profundo que tocou na alma. É basicamente uma declaração. Você viu que às vezes você falou, foi salvo. Não, se você crer no seu coração. E é por isso que a verdadeira fé, a fé que salva, não é uma mera profissão de fé, é uma transformação do coração. Mas quando nós temos esse tipo de fé, nós temos o testemunho dentro de nós de que de fato nós somos filhos de Deus. E aqui nós chegamos nesse ponto, né, sobre o selo do Espírito Santo. Porque, observe, em 1 João capítulo 5, versos 10 e 11, 1 João capítulo 5, versos 10 e 11 diz: aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Pergunta é: nós temos esse testemunho no nosso coração? Nós temos essa segurança de que realmente nós somos salvos? Porque isto é o selo do Espírito Santo. É quando você diz: eu creio, porque pela graça de Deus, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, que eu fui perdoado, que eu fui aceito, que eu sou uma nova criatura, eu tenho a certeza da salvação. Este é o selo que Deus reconhece. Interessante que Jesus disse, quando chegar no final da história, muitos vão dizer: Senhor, Senhor. E essas pessoas vão ouvir do Senhor: eu não conheço vocês. Porque vocês, observe só, 2 Timóteo 2,19, interessante esse texto, né? 2 Timóteo 2,19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A pergunta é: você tem o selo de Deus? Isso já é uma realidade? Por quê? E mais, há partes da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você percebe? Aquele que realmente tem o selo vai demonstrar que a sua vida foi transformada. Gente, é uma coisa até assustadora, não sei se os irmãos concordam, né? Quando a gente faz o trabalho de evangelismo, de encontrar tantas pessoas que dizem que já receberam Jesus, mas estão vivendo uma vida muito longe de Deus. Porque o fato é que a sua vida vai demonstrar que você realmente pertence ao Senhor. Você não é salvo pelas obras, mas aquilo que você faz, como Jesus disse, a árvore boa produz fruto bom. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Por isso, Romanos capítulo 5, verso 5 diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido, nos foi otorgado. Como é que você sabe que realmente é filho de Deus? Porque o Espírito Santo encheu o seu coração da experiência do amor de Deus. Esta experiência de que o amor de Deus é derramado em nosso coração é o selo do Espírito Santo. Se você reconhece que é amado pelo Senhor, você reconhece que Deus foi tão longe ao ponto de entregar a vida do seu Filho no seu lugar, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Isto é o selo do Espírito Santo na sua vida. A palavra de Deus diz que Romanos 8, 8, 23 a 25. Se você quiser pode abrir a sua Bíblia também aí, né? Romanos 8, 23 a 25. E não somente ela, mas também todos nós que temos as primícias do Espírito. Gente, aqui nós temos o selo e nós também temos agora o penhor, não é? Eu não sei quantos de vocês já tiveram alguma experiência de penhora, não é? Eu sei que ainda é uma prática, não é isso? Tem pessoas que têm alguma coisa de valor, levam para o banco, recebe um valor correspondente, né? E depois, quando termina, aí volta lá e recupera aquele bem, não é? Essa é uma forma de penhora, ok?
Agora, muitas pessoas perguntam, mas no caso aqui, as primícias do Espírito Santo significa que a habitação do Espírito em você já é a primeira parte da salvação, da sua herança. O testemunho do Espírito Santo é de que se você experimenta a realidade da presença de Deus em sua vida, você já está começando a desfrutar da vida eterna. No apóstolo João nós temos essa frase de Jesus: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna não é simplesmente existir para sempre. Vida eterna é experimentar o amor de Deus. Você tem esse testemunho no seu coração? Porque se você tem as premissas do Espírito Santo, nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Volta ali para Efésios 1. Efésios 1. O qual é o penhor da nossa herança. Veja bem, no meu entendimento não é nem tanto que Deus deixou alguma coisa para vir resgatar depois, mas Ele já deixou um valor como garantia de que Ele vai terminar tudo, entende? Então, se Ele já regenerou o seu coração, se você é habitado pelo Espírito Santo, você pode ter certeza que Ele vai terminar. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu conhecia Jesus, fui conversar com o meu pastor, tantas lutas, tantas crises e tudo mais, e o meu pastor disse: você vê como é importante uma palavra dessas. Ele me disse assim, ele me chamava de Jorginho, ele disse: Jorginho, Deus não deixa o seu trabalho pela metade. Ou em outras palavras, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Gente, esta é a nossa segurança. Se você é habitado pelo Espírito Santo, pode ter certeza que Deus não vai deixar a sua obra pela metade. Não sei se você já andou por aí e viu obras pela metade, já viu? Pontes e prédios, muita coisa pela metade, não é? Deus não faz isso. Se Ele começou, Ele vai terminar. Significa que no final você vai ser glorificado, exaltado e vai estar na presença de Deus para sempre. Às vezes nós ficamos tristes porque nós olhamos para nós e o Senhor, tanta coisa existe ainda. Como o apóstolo Paulo diz: eu não julgo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Como nós gostaríamos de ser mais parecidos com Jesus, mais santos, mais compassivos, mais plenos de amor, mais dispostos a servir. Nem sempre nós temos tudo isso, mas uma coisa nós temos, é a garantia de que Deus não vai deixar a sua obra pelo meio do caminho. Ele vai terminar, porque nós temos o penhor do Espírito Santo. Nós temos a certeza que vai chegar um dia em que nós vamos receber a nossa herança. Eu não sei quanto aos irmãos aqui, né? Mas chega uma certa idade, né? Eu já mencionei isso, né? Que é a idade do condor, né? Assim, como assim? Você voa nas alturas? Não, é que você tem muita dor mesmo, dor na coluna, dor na perna, dor de cabeça, todo tipo de dor, não é? E o apóstolo Paulo disse: o homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova dia após dia, né? Isso é um pouco de conforto, né? Mas isso não remove a dor, não é? Mas nós estamos aguardando o dia em que nós vamos receber corpos glorificados, perfeitos, em pleno vigor e saúde, para adorarmos a Deus por toda a eternidade. Deus reservou esse dia, nós estamos aguardando esse dia. Se nós estivermos vivos, vai ser num piscar de olhos, nós vamos ser glorificados. Se nós estivermos no túmulo, vamos ressuscitar. Mas uma coisa certa, Deus vai terminar aquilo que Ele começou, porque Ele deixou conosco o penhor do Espírito Santo, a garantia de que aquilo que Ele começou, Ele realmente vai terminar. Por isso, tenho esperança, mesmo no meio das lutas, das dificuldades, dos reveses, continue tendo esperança, porque o fato é que tudo o que está acontecendo, Deus está usando para o seu crescimento, aperfeiçoamento, até que você chegue à estatura de Cristo. Meus irmãos, isso é boa notícia. É por isso que o texto diz: até ao resgate da sua propriedade. Então, está chegando a hora em que Deus vai dizer: terminou, agora pode vir. E finalmente o texto nos diz aqui: em louvor da sua glória. O que pode trazer maior glória a Deus do que ver um pecador caído, afundado no pecado,
Deus vai lá, resgata, perdoa, transforma, regenera, vai transformando ele de glória em glória, até o ponto de que ele vai estar na presença de Deus para adorá-lo pelos séculos dos séculos. É isso que os anjos querem entender, como Deus faz isso. É para o louvor da sua glória. Vocês sabiam, meus irmãos, que nós estamos nos preparando para o maior culto de louvor e adoração do universo, que vai acontecer no fim da história. Enquanto isso, nós estamos ensaiando aqui, né? Por falar em ensaio, depois de falar um pouco mais sobre os ensaios, né, que nós vamos ter aqui, né? Mas nós estamos ensaiando, mas está chegando o dia em que nós vamos nos juntar aos anjos, arcanjos, querubins, redimidos de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, para adorarmos o Senhor, para o louvor da sua glória. Diante disso, meus irmãos, como nós devemos viver? Primeiro, Efésios 4, 29 e 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se você foi selado pelo Espírito Santo, Ele habita em você, não entristeça o Espírito Santo. Sabe, quando nós descremos, quando nós desobedecemos, quando nós usamos a nossa mente para pensar os pensamentos que não são de Deus, o Espírito de Deus se entristece. E você sabe disso porque você também se entristece. Se você tem o selo de Deus, não entristeça o Espírito Santo. Porque pecado não é tanto essa questão de quebrar uma regra ou uma norma, mas é de alguma forma machucar o coração de Deus, que nos amou com um amor tão profundo, que nos concedeu o Espírito Santo habitando em nós. Por isso, não entristeçais o Espírito Santo. Em segundo lugar, que nós possamos lembrar que nós fomos comprados por um preço muito precioso. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Portanto, nós devemos dedicar o nosso corpo ao serviço do Senhor. Você sabia que você é um santuário ambulante? Onde você estiver, você é um santuário, porque a Bíblia diz que você é habitado pelo Espírito Santo. Pode ser lá no trabalho, pode ser na rua, em qualquer outro lugar, você é um santuário. Por isso que a Bíblia diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Onde você pisa, o que você fala, todas essas coisas, nós devemos lembrar disso, que nós somos santuário. Além disso, meus irmãos, eu creio que nós devemos buscar mais unidade, não é? Uns com os outros. Por quê? Se você foi selado com o Espírito Santo, eu fui selado com o Espírito Santo, nós temos uma coisa muito importante em comum: o Espírito Santo. E portanto nós podemos experimentar verdadeira comunhão. O apóstolo Paulo em Efésios fala que nós devemos lutar pela unidade do Espírito. Meus irmãos, a unidade do Espírito não significa que é uma conformidade, que todo mundo é parecido. Nós somos diferentes, mas existe algo que nos une: é o Espírito Santo que habita em nós. E é isso que nos permite perdoar, aceitar, aguentar. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Gente, nós somos diferentes, mas cedo ou mais tarde você vai pisar no calo de alguém, vai dizer aquilo que você não deveria ter dito, você vai entristecer o coração de alguém, ou outros vão entristecer o seu coração. Mas uma coisa nós precisamos lembrar: nós podemos perdoar, nós podemos aceitar, porque está chegando o dia em que todos nós vamos estar juntos, unidos na presença do Senhor. Portanto, vamos nos perdoar, vamos nos aceitar e vamos compreender a diferença do irmão. Gente, eu estava vendo assim como nós somos diferentes mesmo, não é? Mas isso nos permite buscarmos o que existe de melhor em cada um de nós, para que nós possamos juntos cultivar a unidade do Espírito Santo. Alguém já disse que a unidade do corpo é uma sinfonia. Quem gosta de música, sinfonia clássica, essas coisas, não é? Gente, sabe, hoje em dia a música moderna é uma coisa muito estranha, não é? Assim, sinceramente, eu não sei se a gente pode chamar de música realmente, não é? Tem muita coisa aí. Por isso que de vez em quando eu gosto de ouvir música de verdade. Sabe aquela que tem melodia, que tem harmonia, esse tipo de coisa. E algo tão especial
quando eu gosto muito, né, de ouvir orquestras, e uma coisa que me chama a atenção é o efeito quando você tem a percussão, você tem o sopro, você tem as cordas, você tem o violão, você tem até guitarra elétrica e sino e harpa e coisas assim, e o efeito de tudo isso é uma coisa belíssima, gloriosa, sabe? E eu fico pensando assim, né? Quando você está vendo uma orquestra, tem pessoas que ficam um tempo ali esperando, né? Mas está lá no papel, né? Chega a hora que ela vai entrar com o seu instrumento. Para mim isso é a unidade, é quando nós colaboramos com aquilo que nós temos de específico como instrumentos nas mãos de Deus, para que a sinfonia ela possa ser melodiosa aos ouvidos do Senhor. Mas está chegando o dia da nossa redenção, e aqui eu gostaria de concluir, meus irmãos, Lucas 21, 27 e 28. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começarem essas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não sei quantas pessoas já chegaram para mim dizendo: pastor, tudo se cumpriu, né? Já vai acontecer, não é? E realmente nós não sabemos exatamente, mas eu concordo. Quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, nós podemos dizer, né, que o mundo como ele está hoje, ele está muito mais próximo daquilo que nós vemos na Bíblia. A Bíblia diz que vai haver guerras e rumores de guerras, vai haver pragas, vai haver terremotos, vai haver conflitos e confusão entre as nações, vai haver surgimento de heresias e seitas e engano e todas essas coisas, né? Essas coisas estão acontecendo no mundo hoje? Estão? Mas a gente não sabe quando é que realmente vai acontecer. Tem duas coisas que nós precisamos esperar. Em primeiro lugar, a manifestação daquilo que a Bíblia chama do homem da iniquidade, o filho da perdição, a besta, o falso profeta. O senhor acredita que ele já está aí? Não sei, realmente não sei. Tem muitos que parecem, mas não sei. Mas uma coisa eu sei, gente, quando você perceber que o mundo todo está se unindo ao redor de um líder, e que esse líder está criando uma religião, e todo mundo está aceitando essa religião, pode saber que nós estamos chegando próximos do fim. Segundo lugar, quando você ouvir que o Evangelho está alcançando vidas mais do que nunca, porque Jesus disse: esse Evangelho do Reino será pregado para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. E sabe, nós estamos aqui e nem sempre a gente ouve. Tem muita coisa acontecendo no mundo hoje, gente. Muita gente ouvindo o Evangelho. Muitos lugares que a gente nem esperava que estivessem sendo pregado o Evangelho. Pessoas estão se convertendo. Eu ouvi falar, por exemplo, sobre o trabalho de evangelismo no Nepal, que é um campo extremamente difícil, e lá há verdadeiros seguidores de Jesus. Há muçulmanos em países extremamente muçulmanos que estão tendo visões, sonhos e com Jesus estão se convertendo ao Senhor. Existem pessoas lá no interior da África, a gente nem imagina, que estão confessando a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Estão pessoas em cidades altamente céticas e materialistas, como Amsterdã lá na Holanda, ou lá no centro de Nova York. Há pessoas que estão confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Deus está fazendo a sua obra, porque o fato é que quando estivermos mais próximos do fim, nós vamos saber que o Evangelho está sendo pregado para testemunho de todas as nações. Como é que nós podemos cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo? E aqui está, meus irmãos, talvez uma das questões mais sérias. Esta nossa geração, ela praticamente desaprendeu a arte da oração, da meditação, da quietude na presença de Deus. Nós estamos vendo hoje pessoas que estão agitadas, correndo de um lado para o outro. Mas muitas vezes o Espírito Santo vai ser ouvido no silêncio, na tranquilidade, sabe, acalmar o seu coração. Você já viu que há pessoas assim, parece que nunca param, não é? E corre de um lado para o outro, e faz uma coisa, tem que fazer outra coisa, tem que fazer outra coisa, tem que fazer outra coisa e tudo mais. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro.
Pare, se aquiete. Sabe, às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas. Aqui já falamos sobre Marta e Maria. Seja uma Maria. Tem coisas para ajeitar, mas não existe nada mais importante do que estar aos pés do Senhor Jesus. Portanto, que você possa dizer: Senhor, eu quero experimentar mais do Teu Espírito Santo. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Essa primeira parte antigamente não era tão necessária, mas ultimamente está sendo muito necessário. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas está surgindo essa nova geração de crentes alegres, e não é no Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas deixai-vos encher do Espírito Santo. Meus irmãos, eu não sei se Deus está preparando um grande avivamento para o Brasil em nossa época, que nós precisamos, desesperadamente nós precisamos. Mas uma coisa eu sei, que nós podemos ter o nosso avivamento pessoal. Nós podemos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós podemos buscar mais a presença do Senhor. Nós podemos confessar os nossos pecados e nós podemos experimentar a graça e a presença do Espírito Santo. Como Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não existe nada nessa vida que possa trazer maior alegria, maior satisfação ao seu coração do que a presença do Espírito Santo, que é a própria presença de Deus. E aí, você é autêntico? Você tem um selo de autenticidade? Esse aqui é o artigo verdadeiro ou é falsificado? Não é? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder, e o que a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Que Deus nos dê o testemunho de que nós pertencemos ao Senhor Jesus, que nós possamos ter esse selo de autenticidade, de propriedade, de garantia. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, aparte da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento aqui. E nós reconhecemos, ó Deus, que neste mundo com tantas vozes, tantas imagens, tantos sons, nem sempre nossos ouvidos estão preparados para ouvir a Tua voz, que muitas vezes é pronunciada na quietude. Mas nós queremos Te pedir, ó Pai, que Teu Espírito Santo, de fato, ó Deus, se manifeste em nossas vidas de uma forma mais profunda, mais poderosa, mais verdadeira. Eu quero suplicar, Senhor, se alguém chegou aqui nesta noite sem ter o selo do Espírito Santo, que o Senhor possa confirmar essa obra em suas vidas, através de uma verdadeira fé em Jesus. Ó Senhor, nós oramos por tantas pessoas que estão ao nosso redor, que até mesmo professam a fé, mas por suas vidas demonstram que ainda não passaram por essa experiência transformadora. Dá-nos a graça, Senhor, de compartilharmos o Evangelho de Jesus. E nós também oramos, Senhor, por tantas pessoas com quem nós convivemos, que estão mergulhadas na incredulidade, na idolatria, no pecado. Usa-nos, Senhor, como instrumentos para que essas vidas possam conhecer o que significa ser habitado pelo Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.